Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 31 de outubro de 2024. E nesse horário, nós estudamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra, né, de Allan Kardec. O meu está bem velhinho, né? Também ele é de 1990, tá? Desculpem a ele, são 34 anos. Ele me acompanha. Foi o primeiro livro assim que eu ganhei quando eu entrei na doutrina, lá de 1990, né? Foi presente da minha irmã. Engraçado, 6 de novembro de 1990. Né? Daqui a uma semana ele vai fazer 34 anos, não é isso? 34 anos. Então, ele está em semana de aniversário. E hoje, né, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 25, a melancolia. Quem vai fazer a nossa palestra é a trabalhadora da nossa casa, a Carmen Matos, que está sempre aplicando o curso do Evangelho nas quartas-feiras, às 18 horas. A gente aproveita para fazer a propaganda. Quem quiser, toda quarta-feira, às 18 horas, Carmen Matos dando o curso do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de nós iniciarmos o estudo, vamos fazer uma leitura do nosso preparo, que é desse livro aqui, ó, Deus te abençoe, de Carlos Alberto Bacelli e pelo Espírito de Irmão José. E a lição de hoje é perguntas a responder. Diz assim o irmão José: por que o que nos outros tanto te escandaliza, em ti não escandalizaria tanto? Por que o que nos outros tanto te causa espécie, em um de teus entes queridos te pareceria normal? Por que o que nos outros fazes, por vezes, questão de colocar a mostra oculta e sigilosamente naqueles que mais ama? Por que os mesmos erros de que nos outros acusas advogas com tanta habilidade em teu proveito? Por que compreendes e toleras em teus amigos o que não toleras e compreendes em teus desafetos? Por que te mostras incapaz de ceder alguns minutos de teu tempo a uma causa nobre das incontáveis horas que cedes ao cultivo das paixões exacerbadas? Por que te revelas agradável com quem influente e áspero, com quem pouco ou nada representa para os teus interesses? Por que esperas receber sempre mais do que doas, ou mesmo sem que doe coisas alguma? Por que constranges os outros a atitudes que nunca procuras ter para com eles? Então, a página é perguntas a responder. Irmão José nos fez várias perguntas que cada um responda para si essas perguntas. Então, nesse momento em que aqui nos reunimos, depois da leitura dessa página edificante, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, agradecendo ao Senhor todas as bênçãos que todos nós recebemos todos os dias. Que o Senhor sempre nos fortaleça, que o Senhor sempre nos auxilie, nos esclareça, nos console, mas que nós possamos fazer por onde merecer tudo isso que nós recebemos. Esse é o mais importante. E a gente procure sempre aplicar esse evangelho em nossas vidas, que a gente procure servir de bons exemplos para aqueles que nos enxergam, para aqueles que nos cercam. E que a cada dia que passe, cada um de nós procure promover a sua autotransformação, a sua autoevangelização, para que possamos nos tornar instrumentos confiáveis do Senhor, que a seara do Senhor necessita de muitos trabalhadores, e que nós possamos nos candidatar a esse trabalho. Mas, para isso, como foi dito antes, precisamos mudar o nosso modo de ser e responder essas perguntas que o irmão José fez, descobrindo qual a razão
de ainda continuarmos procedendo de maneira equivocada. Que a tua paz, Senhor, possa habitar em nossos corações. Nós também sempre pedimos, não só por nós, pelos nossos familiares, mas por todos aqueles que nesse momento estão em sofrimento. E principalmente por aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, ou te conhecem, mas negam os teus ensinamentos e se recusam a proceder como o Senhor nos ensinou. Que a tua paz e teu amor possa envolver a cada um daqueles que aqui se encontrem, abençoando suas famílias, seus lares, seus bons propósitos. Graças a Deus. Carmen, a palavra está com você, tá, minha amiga? Você tem até 7h30 para fazer as suas reflexões. Se você quiser compartilhar alguma coisa, pode compartilhar, tá bom? Tá bom, tá bom. Muito obrigada. Então, boa noite aí, gente, meus amigos aí de jornada. É muito bom estar junto, sempre, contando com as boas energias de vocês para ajudar a inspiração. Enfim, o Evangelho é sempre uma bênção, né, na nossa vida. E esse capítulo, todas as vezes que eu preciso estudar ou eu preciso desenvolver algum estudo do capítulo quinto, eu sempre fico com uma ideia de que é um capítulo farmácia, farmácia, porque ele tem tudo que a gente precisa. Qualquer problema, doença, angústia, melancolia, que é o nosso estudo de hoje, né? Qualquer situação de desconforto, perda, tormento, tem nesse capítulo. Ele traz a explicação por que que você ficou com a dor, ele traz a cura, como você pode se curar, e mais, ele traz a profilaxia, para você não cair de novo. Não é farmácia? A gente não vai à farmácia pegar o medicamento que a gente precisa e o farmacêutico ainda te empurra um outro medicamento que você pode, além desse, precisar. Aí eu fico sempre me divagando, coisa de criança, né? Que você, vamos dizer assim, imagine uma farmácia de anjos, né? Que você chega lá na farmácia, conta, igual ao farmacêutico, aquilo que você está sentindo, o seu tormento, e aí o anjo pega uma lição desse capítulo quinto e te entrega, e diz: olha, você precisa ler, estudar, estudar. 2 vezes ao dia, dependendo da situação, você tem que fazer de hora em hora ou de 2 em 2 horas, igual a homeopatia. Então, repara, é um capítulo que nos traz aquilo que a gente precisa, né? Quando a gente já está numa abertura de coração e de mente para entender, lógico, né? Então, cabe nós aqui, nesse momento, que entendemos um pouquinho mais, trazer para aqueles que ainda não entendem, trazer o conforto, a explicação, o amparo desses nossos irmãos que ainda não se apropriaram dessas luzes que o Evangelho nos traz, né? Então é sempre uma bênção. Esse capítulo quinto, eu gosto muito dele, gosto. E para mim é o capítulo farmácia, que tem o que a gente precisa e o que o outro precisa também. Aquele que caminha conosco, aquele que está conosco na jornada, que ainda não se deteve, que eu acho que é bem assim. Como nós temos dentro de nós a centelha divina e todas as sementes de que precisamos, a pessoa ainda não despertou, ou até está relutante, né? A gente sabe que a doutrina espírita, muitos amigos, colegas de jornada, de estudo, desistem, porque a gente precisa fazer algumas modificações, né? A gente precisa renunciar a algumas coisas, porque quando a gente conhece, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos. Esqueci agora. A verdade o quê? Conhecereis e a verdade, pois Vos libertará. libertará. Obrigada aí, amigo. Por isso que é bom estar junto de universitários.
Então, a gente precisa dessa libertação, né? Então, esse capítulo é uma bênção, porque ele traz exatamente isso. E trazendo um pouquinho do. Eu vou abrir aqui, compartilhar. Deixa eu ver aqui. Era lá. Deixa eu ver se é esse aqui. É. Então, agora. Vocês estão vendo aí, não estão? Estão vendo? Sim. Tá. Então, quem assina essa lição é o François de Geneve. Na verdade, ele é o São Francisco de Sales. Somente a título de conhecimento da gente, que ele não quis assinar como São Francisco de Sales, né? Aí, no caráter de humildade dele, né? E ele, durante a vida dele, ele foi um religioso muito importante para a época, século XVI. Ele era dito como uma pessoa, veio de uma família nobre, de muito dinheiro, mas era de uma humildade, de uma paciência e de uma resignação realmente assim considerável, né? E ele tinha como hábito, né? Ir até as pessoas, as casas, né? Trazer o evangelho no sentido do conhecimento dele, e ele deixava, tanto é que ele era considerado patrono dos jornalistas, dos escritores, além de livros que ele escreveu, ele deixava pequenas mensagens na casa que ele ia visitar as pessoas, ele deixava pequenas frases, algumas palavras, né, de conforto, de alento naquele momento de dor, de doença, que a gente sabe que naquela época, né, no século XV, século XVI, as doenças eram matavam muito rápido, as pessoas viviam muito pouco, né? A higiene, todas essas questões. Mas as pessoas estavam sempre assim, precisando desse conforto, desse alento, desse acolhimento. E ele fazia isso. Passava pelas casas, colocava até, grudava nas portas uma palavra, coragem, ânimo, sabe? Então ele ficou famoso a respeito disso, e ele também atribuído a ele algumas curas. Ele curou cego, curou paralíticos, enfim. E aí até deixa eu ver, botei o nome aqui, o Papa Alexandre, em 1665, inseriu o nome de Francisco entre os santos, por ele ter curado um cego de nascença, paralíticos e chegando até ressuscitar mortos, né? Então, ele foi considerado um doutor da igreja, um padroeiro da boa imprensa. Então, a gente tem aqui uma personalidade importante para desenvolver para a gente, né, para trazer essa lição de melancolia. E aqui eu vou abrir aqui, e aqui a gente traz essa palavra que é de origem grega, essa palavra é de origem grega, e ela nos traz uma questão que, naquela época, deixa eu botar a pessoa aqui, Hipócrates, que é o patrono da medicina, lá dos idos século IV, quase século V antes de Cristo, ele traz essa situação da melancolia e como outras situações que ele dizia que fazia parte do corpo humano, né? Que todas as criaturas tinham a melancolia e tinham outros fluidos que faziam parte de todas as criaturas. Então ele dizia assim, ele tinha uma teoria que ele defendia que o corpo humano se compunha de 4 substâncias, e as substâncias ele chamava de humores, e que elas deviam manter um perfeito equilíbrio entre si, né? No momento em que perdesse esse equilíbrio, surgia a doença, tanto do corpo quanto do espírito.
Então, qualquer deficiência, no caso, deixa eu tirar daqui que eu não estou enxergando. Qualquer deficiência, no caso, eu não estou enxergando aqui, peraí. É porque eu não estou vendo aqui. Qualquer deficiência ou doença significava basicamente o equilíbrio desses fluidos, desses humores essenciais. E eram esses os fluidos, né? Que todos, ele dizia que todos os indivíduos tinham a melancolia, tinham a cólera, tinham o sanguíneo, que ele considerava como sendo a segurança em si mesmo, a alegria, o otimismo, a expressividade e a sociabilidade. E o fleumático, reflexivos, justos, tranquilos, sem grande capacidade de compromisso e um pouco preguiçosos. Então ele dizia que todos os indivíduos tinham esses humores dentro de si. Lembrando, né, que Hahnemann, no capítulo 9 do item 9, que ele fala assim: compenetrai-vos, pois o corpo não dá cólera àquele que não a tem, né? Do mesmo modo que não dá outros vícios. Então, essa era uma hipótese, né, de Hipócrates, né, que trazia essa questão, né, desses fluidos, desses elementos que todos tinham no corpo, né? E aqui começa Françoise de Geneve. Ele traz para nós. Esse texto é muito pequeno, é muito reduzido, é muito condensado. Eu posso dizer que ele é condensado. E ele traz situações que nós podemos desenvolver cada vez mais a respeito das pontuações que esse Espírito nos traz aqui, né? Nesse capítulo 25, né? Nesse item 25. Então, ele diz assim para a gente: sabeis por quê? Às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. Ele está fazendo uma pergunta para a gente e ele vai responder. Então, vamos pensar aqui, né? Será que algum de vocês aqui já sentiu uma vaga tristeza, uma situação assim, que nos dá assim, uma angústia, né? Uma vontade de sair fora, de voar, de sumir do mapa, não é? Eu acredito, eu já tive isso, de vez em quando aparece também, né? Então, a gente precisa separar, aqui nesse caso, dessa reflexão, né, da melancolia, separar a tristeza da melancolia. Por quê? Quando você está triste com alguma coisa, existe uma razão para a tristeza. Por exemplo, você, uma perda enorme, um ente querido faleceu, desencarnou. Você está triste, é real, aconteceu. O filho foi despedido da empresa, está naquele problema, e agora como é que vai ser? Situação de emprego está difícil. Cria uma tristeza real, real acontecendo, né? A família perdeu tudo, né? Na enchente, casa, tudo, a chácara, os bichos, assim como aconteceu no sul. A pessoa está triste por causa da perda, é real. Mas a melancolia não é assim. A característica da melancolia é alguma coisa que você não sabe identificar o que que acontece, por que que você está assim, por que que você está triste, por que que você está amargurada, por que que você não até desiste da vida, como muitas vezes algumas pessoas fizeram, em razão disso, sem saber o porquê da tristeza, né? E aí ele vai dizer para a gente, ele vai responder: é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Ou seja, porque nós, como espíritos, nós, quando saímos do corpo e vamos para a espiritualidade, muitas vezes encontramos com nossos entes queridos, a gente quer ficar por lá, porque lá está melhor, não é?
Então, essa felicidade que a gente aspira, muitas vezes a gente não consegue lidar com ela, né? E porque o corpo é uma prisão para nós. O corpo é uma prisão. Então, em vãos esforços para sair dele, é o caso, né? E aí ele continua mais um bocadinho aqui. Deixa eu tirar, porque aqui a gente acaba não enxergando o que que tem aqui. Eu acabo não vendo. Ah, estou vendo aqui. Então, reconhecendo inúteis com esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de. Gente, vocês desculpem, mas a gente não enxerga aqui. É engraçado. Apatia Apatia, o que mais que tem? e vos julgais Ah, tá infelizes. bom. Apatia, o abatimento e uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Você sabe quando eu me lembrei, e às vezes vocês podem até lembrar também, de pessoas conhecidas da gente, né? Como artistas, como cantores, que, no nosso entender, tinham tudo, tudo na vida para serem muito felizes. E quando você percebe como é que pode a pessoa desistiu da vida? Desistiu. Tinha dinheiro, fama, talento, inteligência, família, tudo, bens de tudo quanto é forma, talentos que a gente ficava espantada em perceber, em valorizar, e a pessoa desiste da vida. É exatamente isso aqui. Você querendo, você nem sabe o que você quer. Você nem sabe por que que você está assim. Por que que você está dessa forma triste, amargurado, achando que, sabe, não está bom, eu quero outra coisa. E aí desiste da vida. Vamos lá. Aqui. Ih, meu Deus. Bom, aqui. E aqui está a nossa amiga Joana de Ângeles, que ela também no livro, no Lampadário Espírita, ela também vai falar da melancolia. E ela diz assim, que a melancolia é insidiosa. O que é insidiosa? É traiçoeira. Traiçoeira. Olha só o que ela fala. A gente sabe que Joana de Ângeles pega pesado, né? Sutil, ou seja, vai chegando devagar, né? Se apropriando, né? Do seu, de você, do seu espírito, né? Constringente, fecha o cerco e dominadora a melancolia. Investe com vagar e segurança, destroça esperanças, aniquila aspirações, deixando em derredor pessimismo e amargura, né? Quantas pessoas a gente percebe, né, que estão nessa situação, que você fica pensando, meu Deus, tem família, marido, está tudo certo, emprego, dinheiro, e ainda assim a pessoa está dessa forma, e aí a gente precisa pensar também naqueles irmãos infelizes que desencarnaram e estão ligados mentalmente à Terra. E tem muitos, aqueles que estão ligados mentalmente à Terra. E aí eles precisam estar junto do encarnado para as sensações que para eles desencarnaram dessa forma, viciados nas sensações, sejam elas de que ordem for, sexual, de alimento, de droga, de tudo, até de série de televisão, de série de televisão, porque a gente fica imaginando, ah, não, isso não é vício. É vício, sim. É vício. Tudo que chega ao excesso é vício. Eu me lembro uma vez. Eu almocei na casa de uma amiga, me lembro tão bem disso, e ela estava desesperada porque não tinha Coca-Cola. Não tinha Coca-Cola na mesa. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, jura? Tem a carne, tem o arroz, tem o feijão, tem tudo, tem a proteína, tem tudo. Aí ela estava desesperada, que ela ia ter que correndo lá, era longe, né? O mercado era longe. Ela tinha que trazer a Coca-Cola. Por quê?
Ela viciou a família que tem que ter a Coca-Cola. Aí eu fiquei pensando, até eu falei para ela, amiga, e o dia que você não tiver dinheiro para comprar Coca-Cola? Você vai deixar de comprar carne, um arroz e feijão e comprar Coca-Cola? Pensa nisso, porque muitas vezes a gente tem o vício e alimenta todo mundo que está em volta, que tem que ter aquilo, senão você não sobrevive. Aquilo faz parte da sua vida. Então, são esses vícios que, repara, um desencarnado que tem que teve esse mesmo vício, esse mesmo padrão, ele vai desencarnar do mesmo jeito. E ele vai ficar preso mentalmente a esses vícios. E ele vai ficar, grudar, vampirizar alguém que tem esse vício e esse padrão de vida também, né? Aí ela vai continuar aqui, a Joana de Ângeles. Se te sentes com os movimentos interditos pelas malhas perigosas da melancolia, expulsa com esforço titânico. Olha o que ela fala. Titânica, gigante, as trevas que te envolvem e faze luz íntima, acendendo a lâmpada do evangelho na mente turbilhonada. Ou seja, a nossa mente está em turbilhão, né, envolvido nesse mar, né, nessa situação de insegurança, de falta de esperança, de pessimismo, de amargura. Então, nós estamos nessas malhas perigosas. E olha o perigo daí, né? Aí ela vai continuar, Joana de Ângeles. Ela vai nos dizer assim: formando compacta massa de vivos mortos, olha como é que ela avalia. O que são os vivos mortos? Você está vivo, mas parece que você está morto, porque você está desesperado, você está sem ânimo, você está sem perspectiva de vida. Aí ela continua: os melancólicos pululam, ou seja, lotam gabinetes de psicologia e psicanálise, buscando soluções que, no entanto, só raramente se resolvem aceitar e seguir. Olha só o que ela está falando. Não é que a gente vai descartar a terapia, vai descartar o trabalho da psicologia, da psiquiatria, o trabalho medicamentoso, que muitas vezes é necessário, sim, mas a gente tem que estar alerta, porque é o que ela diz aqui: só raramente se resolvem aceitar que isso, né, não pertence à vida material, né? Isso pertence à vida espiritual, né? Dessas questões que a gente precisa estar resolvendo, senão a gente vai estar lotando esses gabinetes, esses consultórios, e pior ainda, sem resolver, porque a gente precisa aceitar e seguir em frente, né? Aí ela vai continuar aqui. Aí ela traz algumas frases ligadas às falas de Jesus, que diz assim: eu sou a porta, né? Jesus é a porta. Batei e a porta vai abrir. Tomai a vossa cruz e vinde. O que é isso? Né? Que a gente tem nossas questões, a gente veio a essa experiência não é à toa. A gente não está aqui para comer churrasco, ficar na rede, como bebendo água de coco, não é isso. A gente tem um propósito aqui, né? Aí, tomai a vossa cruz e vinde, ou seja, vamos com Jesus. É porque muitas vezes a gente está sobrecarregado. Ou seja, a gente já tem a nossa cruz e a gente põe mais tijolo. A gente aumenta, são os tormentos que nesse capítulo explica, né? A vereda é estreita, né? Ela faz alusão à porta estreita e a passagem também é estreita. Não no sentido que a gente não consiga, é porque depende de esforço, depende de vontade, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Que Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem, e eu vos aliviarei. O que pedirdes, porém, a meu Pai, orando, pedindo de coração, a gente vai conseguir. Mas a gente não vai conseguir tirar o problema. Ele vai nos dar força, coragem, esperança para que a gente possa vencer, né? E buscar e achareis, eu sou o caminho.
E aqui, continuando, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 943, Kardec faz uma pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? É a melancolia, é exatamente isso. É a melancolia, né? Aí ele vai nos dizer assim: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Olha o que ele está falando para a gente. Ele nos dá três situações importantes, né? Que são, vamos dizer, é o resultado desse desgosto, dessa melancolia. A ociosidade, a falta de fé e a saciedade. E aqui a gente vai abordar, né? Lembrando aqui tem essa frase, né, de Jesus, que está em João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então ninguém está ocioso, ninguém fica sem fazer nada. E muitas vezes a gente acha que as pessoas desencarnam, ficam lá, Jesus, Deus lá naquela poltrona, numa nuvem, cheio de anjos tocando harpa. Não, não é nada disso. É trabalho, é esforço, é dedicação. E aqui tem uma frase muito importante, né? De Sócrates. Olha o que ele diz: muito cuidado com o vazio de vidas muito ocupadas. Olha o que ele está dizendo. Muito cuidado com o vazio de vidas muito ocupadas. Quando a gente fala em ociosidade, a gente fica pensando nesse mundo acelerado que nós estamos. As pessoas trabalham muito, viram noite, né? Aí a gente fica pensando, será que essas pessoas são ociosas, né? Aí a gente vai olhar aqui uma reflexão aqui, né? De até foi um monge beneditino, né? Que trouxe uma reflexão. Eu trouxe um trechinho. Aí ele diz assim: a ociosidade é a indolência. Ele diz que é um tipo de negligência intencional em relação ao nosso dever de Estado. O que é o nosso dever de Estado? Aquilo que viemos, a nossa reencarnação, aquilo, os nossos propósitos, aquilo que a gente precisa aprender, aquilo que a gente precisa se esforçar, né? E as nossas questões aí de reparações que a gente precisa dar conta, né? Aí o que ele fala? Que é um tipo de negligência intencional em relação ao nosso dever de Estado. Quantas vezes algumas criaturas, né? Eu fiquei pensando que ao invés da dedicação, daquilo que o propósito da pessoa para a família, para os filhos, cuidar da casa, vamos dizer, na questão da mulher, né? Que além de trabalhar fora, ainda trabalha dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando do almoço, do jantar, da escola, dever, aquelas coisas todas que a gente sabe, né? A pessoa negligencia aquilo, né, que é o dever de Estado dela e vai, por exemplo, vou dar um exemplo aí, danado, para a casa espírita. Ah, eu tenho que fazer o curso de médium, que eu estou muito mal, eu tenho que conhecer isso. Larga o que você tem, que é o seu propósito, é o seu dever, e vai lá fazer o curso de médium na casa espírita. Aí o que ele diz aqui? Quando a alma foge do esforço, procura substituir o plano de Deus por uma opção mais fácil, recomendada por sua satisfação imediata. Olha se não acontece isso às vezes. Quantas vezes pais, né, que viajam, trabalham a beça, né? Trabalham a semana toda, ainda viaja a semana, quando chegam em casa e vem aquela situação, é filho querendo passear, é filho querendo. Aí ele diz: ah, eu tenho churrasco agora, ou depois tem o futebol, ou depois tem isso, aquilo. Então, ele está falando da questão da negligência intencional. Aí ele vai explicar a questão da falta de fé também, né? É a falta de fé de que o homem não consegue a autodisciplina para debelar os seus vícios. Porque a fé, a gente sabe que a fé é construção, né? A Denise, então, o estudo de hoje, de Amélia Rodrigues, estava falando da mulher hemorroíça, 12 anos, 12 anos. Será que a fé dela, somente naquele momento? Não.
construída ao longo desse tempo todo. Então, a fé é construção que nos traz a confiança, nos traz a esperança. Eu gosto muito de uma historinha que conta que é muito parecido com uma passagem de Jesus, né? Que tinha um navio muito grande fazendo um cruzeiro, e de repente ele se vê numa tempestade terrível, umas ondas grandes, um navio grande, pesado, conseguindo se debelar, mas as pessoas estavam alvoroçadas naquele navio, e pegando colete, e pegando os botes, e aquela coisa toda, e de repente foi uma pessoa viu um menino brincando com o carrinho na maior tranquilidade, como se não tivesse acontecendo nada. E a mulher falou: Meu filho, pelo amor de Deus, sai daí. Você não está vendo o que está acontecendo? Você não está percebendo o que está acontecendo por aí? Aí ele disse assim: Eu estou percebendo sim, tia. Só que o comandante é o meu pai. Pronto, acabou. A confiança. O comandante é o nosso pai. Quem é o nosso comandante? É o nosso pai, né? A confiança que é consolidada ao longo de experiências, ao longo do nosso trabalho. E a fé é uma construção, não é de hora para outra, né? É a fé raciocinada, não é a fé cega. Também tem uma outra história que eu gosto muito. O rapaz estava na sua casa e tinha uma enchente, assim como no sul, e a chuva acontecendo, e as pessoas passando, e ele no primeiro andar. Vambora, meu filho, vai, a água está continuando a chover, você vai ficar afogado aí, vambora, vambora. E ele, não, eu tenho fé, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Aí a chuva acontecendo, foi para o segundo andar, e o bombeiro novamente, meu filho, é melhor você sair daí, a chuva está aumentando, você vai ficar no telhado, e de fato, ele ficou no telhado, e dizendo sempre assim: Deus vai me ajudar. Eu tenho fé, Deus vai me ajudar. E aí ele se afogou. Ele se afogou, ele foi para o céu, né? E tomar conta lá. Ele quis resolver com Deus. Mas peraí, Deus, eu esperei que você fosse me salvar. Eu tinha fé. Aí Deus falou para ele: Os bombeiros foram lá, eu mandei os bombeiros, eu mandei os amigos, eu mandei todo mundo chamar por você. Eu estava com eles. É a fé raciocinada, porque a gente pensa que Deus vai tirar os problemas, vai tirar as situações que nós precisamos na nossa vida, né? E a saciedade. A saciedade. Então, essas três situações são situações que podem levar o indivíduo à melancolia: a ociosidade, a falta de fé e a saciedade. O que é a saciedade, né? É essa espécie de exaustão, é o exagero, é o excesso, é a avareza, o abuso, porque a gente quer sempre mais, não se satisfaz, né? É a dependência química, é o consumismo, né? Você quer comprar e quer comprar achando você coloca para fora, você compensa aquilo que você tem que resolver dentro de você, né? A desonestidade, né? É um vício. A gente vê aí no nosso, enfim, não é falando, mas no nosso governo, no nosso não, do mundo, pessoas que são insaciáveis em se aproveitar das situações, né? Dessa desonestidade. Então, é essa saciedade. Você não se cansa, você quer sempre mais, sempre mais. O poder também. E aí, lembrando a situação dos nossos irmãos infelizes que desencarnam com essas situações, essas sensações, eles vão querer ainda. Então, eles vão colar, vampirizar em quem age dessa forma, né? E aqui, mais uma vez, o François de Geneve vai nos trazer: crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade, né? A vontade é um dínamo. Só um trechinho aqui de Leon Denis, quando ele diz que a vontade é a maior das potências. Em suma, é em sua ação comparável ao imã.
ao imã. Olha a comparação que ele faz. Quando a gente tem vontade, a gente atrai, né? Vontade de viver, de desenvolver em nós a vida. Atrai-nos novos recursos vitais. Olha só, a vontade de viver, a vontade de realizar situações, a vontade de ajudar. Você atrai recursos de que você precisa para dar conta daquilo que você quer fazer, né? Aí ele continua aqui. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, né? Mas não as que busqueis nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, são esses mensageiros aqui, são esses instrutores que nos trazem essas lições, e ele continua aqui, Françoise, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva. A gente sabe que a felicidade não é desse mundo, é felicidade sem mescla, não existe, né? Mas a felicidade está além, né? O que que ele quer dizer? Trabalhem na sua vida, façam o que você tem que fazer, porque o que espera para vocês é um mundo de glórias, é um mundo mais feliz, né? Como ele fala, né? Que ele vos reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação. Então, não é para a gente ir antes do tempo, né? Para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Então, ele nos traz a certeza de que o futuro para nós é de felicidade, é de amparo, é de luz, é de situações diferentes daquelas que a gente vive por aqui, né? Mas ele fala assim, pacientemente, espere pacientemente. Então, é para a gente tocar a nossa vida com fé e com esperança. É para a gente tocar a nossa vida com sabendo que tudo que nós vivemos aqui, tudo que nós passamos, são realidades para o nosso espírito. É a nossa missão, né? Qual é a nossa missão? Vamos ver aqui, peraí. Às vezes dá um enguiço aqui. Ah, agora. Aqui. Olha o que ele diz para a gente aqui. Ainda é Françoise de Geneve, né? Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, né? O que é o vosso degredo na terra? A sua, a sua provação, a sua pena, aquilo que aqui a gente veio reparar, a gente veio aprender. Tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, a gente não sabe exatamente, mas a gente tem uma tendência, né, a até descobrir qual é a sua missão, né? Aqui no Livro dos Espíritos, na questão só um pouquinho aqui, diz assim, na questão 573, Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em que consiste a nossa missão? Aí ele vai dizer, os espíritos vão dizer, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Ou seja, quando ele fala em instituição, qual é a primeira instituição? A família. A família. Então, a nossa missão, como ele fala aqui, dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos criou. Então, além da família, nós temos outras situações aqui auxiliar o progresso. Como? No trabalho, quem é professor, ajudando o ensinamento, passando a moralidade também. Então, todas essas situações nos pertencem. E ele vai continuar aqui. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Ou seja, o cara não vem, às vezes desaba em cima da gente mesmo o problema.
a gente se vê afogada mesmo de problemas, de situações que a gente fica, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu quero fugir disso tudo aqui. Não é para mim, vamos deixar para a próxima reencarnação, não é assim que a gente fala? Será que não dá para dividir em parcelas maiores, porque está difícil? Aí ele vai falar: afrontai-os resolutos, firmes. Duram pouco, é breve, e vos conduzirão à companhia dos amigos. Ou seja, quando desencarnarmos, a gente vai chegar a abraçar, né, os nossos amigos, por quem chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo, entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Olha que bonito que ele traz. Ele traz para a gente um conforto. Olha, vai durar pouco isso aí. É só a gente reparar. Nós que já passamos da juventude avançada, olha só, a gente está mais perto do final do que no começo, é ou não é? Gente, passou tão rápido. Meu Deus do céu, foi assim. É filho, é neto que está chegando e troca para lá e troca para cá, viaja, troca de casa, arruma isso, arruma aquilo. Meu Deus do céu, daqui a pouco acaba. É o que ele vai estar falando aqui. Dura um pouco. Tenha calma, paciência, e vos conduzirão à companhia dos amigos. Quantos entes queridos a gente gostaria de estar abraçando, aqueles que já foram, aqueles que não estão aqui mais conosco, e ele vai falar: vocês vão abraçar todo mundo, eles vão estar envolvendo vocês. E olha só o que ele diz: a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Ou seja, ele está dizendo que nós vamos para um lugar que não vai ter tanto sofrimento, tanta aflição, tanta violência. Então, é bem assim: acautelai-vos, fiquem tranquilos, que tudo vai se conduzir da melhor forma possível. E aqui, está quase terminando, né? Eu vou descompartilhar aqui. Então, minha gente, então eu vou terminar aqui lendo aqui desse livrinho aqui pequenininho, Baltazar, de Altivo Panfiro, que ele fala da melancolia. Olha, quando a gente estuda, o que a gente acha de material não está no gibi. A gente fica assim selecionando, tem muita coisa. Aí ele vai dizer para a gente aqui, o altivo Baltazar, que é o espírito. O sentimento habitual do melancólico é a tristeza profunda ante qualquer situação que o domine, que o prenda às sensações da terra. Então, a gente fica com essa tristeza profunda mesmo, né? Que faz parte aqui desse planeta, dessa nossa experiência. Aí ele continua aqui. O melancólico, quase sempre nos seus estados de torpor espiritual, não recorda de Deus. Quando você está triste, amargurado, você pensa em Deus? Às vezes você não pensa. Isso que ele está falando. Não pensa nos seus guias espirituais e ignora que existe. Porque a gente está tão atormentada que a gente precisava, o que ele está falando aqui. Ignora que existe os seus guias espirituais, além da Terra, uma vida bem mais além, mais profunda e com mais condição de paz, de equilíbrio e de felicidade, que não se encontra na Terra, assim como nos falou François de Geneve. Pode-se dizer que os atacados de melancolia temporariamente esquecem-se de Deus e da felicidade de espírito, porque nós que conhecemos a doutrina sabemos que nós precisamos estar mais na vertical, né, com a lição da Denise, né, nessa questão da espiritualidade que nós precisamos cada vez mais desenvolver através do estudo, através das nossas ações, através do nosso esforço, cada vez mais espiritualizados do que materializados. Então, quanto mais materializados estivermos, vai ser pior para nós. Sabemos disso, né? Então, nosso caminho para que a gente possa se livrar dessas questões
dessas tristezas que nos abatem de vez em quando, é a melancolia mesmo, né? Nós acharmos que não tem solução para a vida, que onde nós estamos não vai, a coisa não vai melhorar. É como ele fala: calma, seja paciente, que tudo vai para o lugar certo. E daqui a pouco nós estamos lá abraçando os nossos amigos, né? Aqueles que já foram, e para a gente terminar, para a gente continuar essa nossa missão, aquilo que a gente veio fazer aqui. Então, amigos, era isso aí. Eu, uma lição que a gente sempre, o estudo é sempre muito bom para a gente, né? Se espirrou alguma coisa em vocês aí, é bom, mas fica muito para a gente mesmo, né? Obrigada aí pela paciência aí. E que vocês possam ler o texto, que é muito importante, é interessante da gente estar aí. É pequenininho, bem pequenininho. Tá bom? Obrigada aí a todo mundo. Minha amiga, muito obrigada pelo esse texto. Eu li o texto, realmente, né? Ele nos toca com muita força, com muita profundidade. É lindo, lindo, lindo. Mais uma vez, Carmen, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, de estar conosco. Mas não é só hoje, não, hein? Sábado, dia 2/11, dia de finados, às 15h30, nossa irmã Carmen estará conosco, ela que vai fazer a nossa palestra de finados. Todos estão convidados. Sábado, 3h30 da tarde, dia 2 de novembro, vamos aqui relembrar os nossos queridos que nos precederam, né, no retorno à casa espiritual. Que Deus nos abençoe a todos. E para encerrarmos aqui a nossa reunião de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Márcia, você pode fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Posso sim, Rose. Com os nossos corações em gratidão a Deus, esse Pai tão amoroso e querido, ao nosso Mestre Jesus, por essas grandes oportunidades que estamos abraçando, por colocar pessoas em nosso caminho para nos ajudar no nosso crescimento. Que possamos colocar em prática muitas coisas que viemos estudando, que está nos esclarecendo, abrindo novos horizontes. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, e a toda a espiritualidade amiga, e a todos esses amigos que se encontram nessa palestra, nos estudos, que são momentos inesquecíveis e maravilhosos, onde só temos a agradecer pelo nosso crescimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui a nossa reunião de estudos da noite de hoje. O dia foi cheio, o dia foi muito alegre, muito feliz, e encerramos aí com essa palestra maravilhosa da nossa irmã Carmen. Ó, um beijo no coração de todos. Amanhã estaremos de volta para os nossos estudos às 16 horas. E sábado, dia 2/11, 15h30, aqui na nossa casa, para a nossa palestra de finados. Tchau, gente. Carmen, muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Tchau. Você é 100.000. Valeu, Carminha. À Obrigado, disposição. Carmen. Boa Beijo. noite. Boa Obrigada aí, noite. obrigada. Bom descanso. Tchau. Rita e Paulo, Marinês, toda a nossa turma, aí, Ana Nascimento, Ideína, Denise, Carmen, Ana Brito, um beijo para todos, Joana, um beijo, Márcia, fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Tchau, Boa gente. noite. Tchau, gente. Boa noite.